Lembra que eu falei, gente, o Tarcísio só será candidato em uma condição muito específica que tem que ser preenchida. Lembra que eu falei? Só se uma lista de condições muito óbvias forem preenchidas, ele será candidato. Lembra que eu falei? Senão ele vai sair pra governador, né? Eu já venho falando isso há muito tempo. Por favor, digite um, vocês já ouviram falar, porque eu já falei isso várias vezes. Ele chegou, ele tá a cavalheiro, que ele tá com uma reeleição certa pra São Paulo, ele vira, pra presidente, me entregue esta lista, aí eu topo correr o risco, senão eu não serei candidato. O Noblar fez uma matéria sobre isso. E, por favor, eu acho que vocês já viram isso aqui antes, vamos lá. Aos que me estimulam a ser candidato a presidente da República no próximo ano, respondo com uma frase: procurem Tarcísio, governador de São Paulo, que embora negue seu desejo de se candidatar a presidente em 26, é só no que pensa. Mas para isso, Tarcísio impõe uma série de condições e não as esconde. As principais são estas. Vamos lá. 1. Que Bolsonaro apoie sem risco de mais adiante dar pra trás. Já falei isso aqui em live, vocês viram. Todo mundo fala, já ouvi. 2. Que Bolsonaro indique o vice que quiser, desde que não seja sua mulher nem nenhum dos filhos. Porque, do contrário, Tarcísio seria acusado de não passar de um pau mandado dele, o que prejudicaria sua candidatura. Isso eu não ouvi, tá? Talvez conversas que eu tive e o que eu ouvi são anteriores a essa condição. 3. Se possível, só se for possível, que Bolsonaro não o obrigue a se comprometer em público, indultá-lo e aos demais golpistas, blá blá blá. É o que Tarcísio fará caso se eleja, mas ele não gostaria de dizer pra todo mundo. Isso eu já ouvi falar sim. 4. Que Bolsonaro anuncie seu apoio a ele em tempo hábil, o que significa até o fim deste ano. Não se larga um governo como o de São Paulo em cima da hora, ou seja, 1º de abril, diz a lei. Verdade. Ele quer, assim, ele quer deixar essa amarração dos Bolsonaro, assim, pronto. O problema é que o Bolsonaro tá botando o filho Eduardo na praça pra confundir o game, né? Então, e o bolsonarismo, o grupo político do bolsonarismo, está apostando na criação de algo novo, até meio que inspirado nas coisas que a gente faz aqui, em cima do Eduardo. 5. Que todos os partidos de direita, leia-se Centrão, ou pelo menos os maiores, de fato apoiem. Sem essa conversa de que todos o apoiarão no segundo turno. Ele quer o apoio desde a largada para fechar as portas a um aventureiro que possa ameaçar. Eu acho maravilhoso esse ponto 5, galera. Porque dia desses eu falei pra vocês, foi eu ter as fichas confirmadas lá da missão, junto ao TSE, o Rafael Almeida Riso. Eu falei, recebi ligações. Qual eram as ligações? Venha se juntar ao projeto. O Noblar tá falando que é meio óbvio. Que eu já tava falando isso antes de acontecer. Os partidos, não é que é o Tarcísio que mandou. O Tarcísio não está mandando ninguém fazer nada. Os partidos do Centrão, leia-se Ciro Nogueira, o Rueda, que é a dupla do Pepuni, turma do MDBrep e alguns menores, o Novo tá incluso nisso aí. Eles, para ter Tarcísio candidato, estão fazendo isso. Então, vem aqui, mano, só... Entendeu? Ele quer o apoio desde a largada pra fechar as portas. Com nós não vai rolar, então a gente não tá combinado no plano. Ninguém nosso vai fechar com essa putaria. 6. Que a economia do país, hoje em processo de recuperação, dê meia volta e pior, arrastando o Lula ladeira abaixo. Esse processo de recuperação aí acho que é uma liberalidade do Noblar. Esta é a condição vital. Porque de vezes anteriores Lula foi dado como morto e ressuscitou. Ele é sempre um perigo. Tarcísio está no melhor dos mundos. O ideal seria que Lula, por razões de saúde ou outras, desistisse de disputar o 4º mandato. Mas uma vez que as condições impostas para Tarcísio são satisfeitas, ele irá para o confronto com Lula. Se não, não trocará uma reeleição certa para o governo de São Paulo por uma duvidosa para presidente. Gente, pelo amor de Deus, esse aqui é um bom texto do Noblar. Eu só queria que vocês lembrassem que a gente tá falando isso aí há meses. Por favor. Fala assim, já ouvi, Renan, por favor. Porque eu não gosto de parecer assim... a gente falou antes, mas puta que pariu, né? Nossa livezinha aqui entrega as coisas pra vocês. Não, pelo amor de Deus, nossa livezinha entrega. Isso aí é real, isso é concreto. Davi José Márcio, Tarcísio não compra. Tarcísio não é cumpridor. Tarcísio é servidor de outras pessoas. Já falei, Tarcísio é engenheiro, ele não é arquiteto. O Brasil precisa de um arquiteto, não de um engenheiro. Entendeu? Precisa de um arquiteto. São duas coisas diferentes. E de excelentes engenheiros, tá? Mas a gente precisa de um arquiteto. A gente precisa de alguém que imagine um Brasil diferente desse. O Tarcísio não consegue imaginar. O Tarcísio executa planos de outras pessoas. É isso que ele, enquanto engenheiro, faz. A imaginação política do Tarcísio, ela é desse tamanhico aqui. Então, só pra avisar vocês, a gente merecia, assim, só por não ficar entregando pra vocês coisas que as outras pessoas ficam sabendo agora. Pô, eu merecia um monte de Valete Plus. Vocês falam, porra, sabe? Vocês têm acesso a negócio brabo antes de todo mundo. Quando me ligaram, eu fiz questão de vir aqui e falar. Não revelei fonte, até contei, que eu vou falar. Não, pode falar, já conversa. Quando eu trouxe pra vocês, mas aquela coisa, cara, santo de casa não faz milagre. Vocês não dão valor aqui pro seu descabelado. E naturalmente, né, se esse é o plano do Tarcísio e é um plano, então, que... Vocês entenderam? Veja só, o que a matéria Noblar diz e o que eu já tinha dito também pra vocês, pra gente ficar claro. O Tarcísio não é que ele tá articulando a candidatura, ele não precisa fazer isso. Ele já tem uma reeleição certa em São Paulo. Logo, ele tem um convite. Se há um convite, isso pressupõe o que, senhor Rafael Almeida Riso? É bem simples. Se há um convite para o Tarcísio, o convite ele é uma via de duas mãos. O convite é uma relação bilateral. De um lado você tem o convidado
E do outro nós temos o Convidador. convidante, não sei exatamente qual. É. Convidante e o convidado. Anfitrião. O anfitrião, vamos botar aqui. Quem é o anfitrião que está convidando o Tarcísio? O Centrão. Na pessoa de Pepuni, Kassab? Pepuni. Quem é o chefão do Pepuni? Ciro? Ciro Nogueira. Então, o Ciro Nogueira recebe as condições do Tarcísio e fala, deixa com o pai. E foi tocar. Então, vejam, entendam a política recente do Brasil da seguinte maneira. O Ciro Nogueira quer ser vice, ele controla o PP. Para ser vice, ele precisa aumentar o cacife dele. Como? Pepuni, monta-se o Pepuni, a maior federação de todas. Vira o interlocutor do Tarcísio. Começa a lidar com o Kassab. Há uma briga entre ele e o Kassab, tá? Por prefeituras em São Paulo. Porque ele tem um problema ali, o Ciro Nogueira, porque todo mundo sabe que o Kassab trabalha mais. O Kassab é a grande... Desculpe, senhor Kassab, que você é um dirigente partidário como eu. Ele é a grande prostituta do Centrão. Ele é o Jabba the Hutt, né? Ele trabalha muito mais do que os outros. O Kassab trabalha 4 vezes mais do que todos os caras. E existe um método de trabalho do Kassab. Já vi o método de trabalho dele. O Kassab é um cara que fica o dia inteiro sentado num trono. É real, tá? Sentado num trono, no apartamento dele, com uma agenda montada pela equipe dele, recebendo políticos do partido dele ao redor do Brasil o dia inteiro. E também faz um telefonema. Ele passa o dia inteiro dele isso. Sentado no trono, oi, tudo bem, meu querido? E fica ouvindo demandas, anota e distribui. Então ele é um cara que atende e trata muito melhor as suas bases do que os demais. Ele é muito superior ao Ciro Nogueira. Então o Ciro Nogueira teve conflito com o Kassab, mas o Ciro Nogueira, às vezes, né, não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar melhor. Ele cria a fusão Pepuni, pega com o Tarcísio as condições que o Tarcísio quer para ser candidato a presidente e começa a orquestrar isso. E ele tá tocando isso. Então é dele fazer isso. Outra coisa que começou a acontecer, vocês vão reparar que uns 2, 3 meses atrás, houve, por exemplo, uma subida da bolsa. Teve um picozinho da bolsa e foi em cima de uma notícia que houve após uma reunião que essa turma teve com banqueiros, de que o Tarcísio seria o candidato porque essas condições tinham sido preenchidas. E aí o mercado precificou, entendi, o Tarcísio é candidato, o Tarcísio ganha, a bolsa vai subir, então vamos lá, já começa a precificar, entendeu? Não sei se foi subindo o dólar caindo. Eu sei que os mercados agiram ali. Então você tem um mecanismo de funcionamento que é o seguinte: informação privilegiada sobre candidatura do Tarcísio. Olha só o que eu tô falando. Essa informação faz preço no mercado. Ela atinge diretamente grandes agentes do mercado financeiro. Botem nos comentários o nome desse agente. Vamos ver se a galera acerta. Não vou dar nome nenhum, tô falando aqui de eventuais crimes. Essas pessoas fazem preço no mercado e fazem o que, Rizzo? Quando eles fazem preço, o que eles fazem pra eles próprios? Mas não vou botar aí na tela, né? Faz dinheiro, Rizzo! Faz dinheiro, lógico, faz preço. Com dinheiro, você melhora suas alianças políticas. É uma relação simbiótica entre os fatos políticos que fazem preço e os aliados políticos que fazem os fatos. Então, se você tem um cara que faz o fato político e o cara que faz o preço, eles jogam junto, esses caras são, vamos dizer, poderosíssimos no game, certo? Pois bem, esses caras estão preenchendo esses requisitos sobre o Tarcísio o tempo todo, a prisão do Bolsonaro vem, o que é ótimo pra esses caras, porque você já tira logo os caras do jogo. A família reage, o poder da família tá diminuindo no game. Por quê? Surgiram novas lideranças dentro do bolsonarismo, o Nicolas, que é ligado diretamente ao Valdemar. Esses agentes, eles são... eles têm um poder de diluição da capacidade de aglutinação de poder do Bolsonaro e da própria capacidade de negociação do Bolsonaro. Então o que o Ciro Nogueira, o próprio Valdemar e essa turma fazem é criar um bolsonarismo sem Bolsonaro. Eles criam um bolsonarismo sem Bolsonaro, entendeu? Em que a imagem do Bolsonaro é usada nisso, e inclusive o Bolsonaro é instado a apoiar a própria morte política. Então, que mandem esse vídeo pro nosso amigo Kim Paim. O que os caras querem do Bolsonaro é que o Bolsonaro endosse a própria morte política, que é a transferência de poder não só pro Tarcísio, mas também, de maneira implícita ali, para Nicolas e outra turma, que vão canibalizar para o PL o eleitorado deles e o prestígio dele. A resposta da família e dos aliados da família é lançar o Eduardo, porque aí há um esvaziamento ali. Só que é uma questão de partido. Não que eu não duvide que eles consigam um partido de aluguel pra lançar o Eduardo, mas que de alguma maneira você consegue manter o foco de atenção neles. Pra eles foi muito importante também essa declaração recente do Donald Trump, que além de empoderar o Eduardo, empodera o Bolsonaro. Pô, calma aí, vocês estão falando aí de Tarcísio, governador? Olha o que o presidente dos Estados Unidos acabou de fazer. Então isso é uma coisa boa pra eles. Por isso que eles ficaram muito putos ontem, que o Nicolas foi lá, soltou um vídeo lá batendo no Lula, enquanto eles estavam no dia de divulgação da cartinha do Trump. Então essa guerra civil, ela tá se intensificando, ela não tá diminuindo, ela tá só esquentando. E mais, me chegaram a me perguntar, a prisão do Bolsonaro, ela diminui ou aumenta a guerra civil no bolsonarismo? Para muitos, não, vai ter um elemento aglutinador, uma eventual prisão, tal. Cara, pra mim ela vai intensificar a guerra, porque as outras partes, elas acham que ali é um momento de
é o momento mais importante da carreira delas, de um Nicolas, de um Pavanato, de todos esses caras que não gostam, nunca gostaram do Bolsonaro, mas que fingiram, né, igual os caras do Partido Novo, os intergalácticos como um todo, que é o momento que eles imaginam que é a libertação, porque eles ficam com o eleitorado e não precisam obedecer à família. Então, eles vão tentar cavar isso, porque é a maior conquista política da carreira deles, se isso der certo, né? Então, preparem-se pra guerra.